Nós estamos transmitindo ao vivo aqui do Centro Integrado de Comando da capital, ao vivo para a Rádio Gaúcha e também pelo Periscope, fazendo uma transmissão, Rosane de Oliveira e Carolina Bahia, simultânea, porque agora nós vamos conversar com o prefeito José Fortunati, acabou de chegar aqui. Prefeito, nós estamos ao vivo, o senhor está acompanhando, chega com o seu balanço aqui, mas o mais importante, prefeito, a cidade foi varrida por um temporal ontem à noite. Em todas as câmeras que a gente olha aqui, são dezenas, centenas de câmeras, há algum impacto causado pelo vento forte de ontem, pela chuva. Porto Alegre viveu uma noite aterrorizante, uma noite que vai entrar para a história com rajadas de vento que chegaram a 116 km por hora. Escola, eu estou acostumado com ventanias, com chuvas fortes, com temporais em Porto Alegre. Normalmente, essas chuvas fortes e temporais pegam uma área da cidade. Isso é o que normalmente é acontecido. No dia de ontem, não. Nós tivemos toda a cidade apanhada pelo temporal, pelo vendaval. Os ventos de 116 km por hora foram em toda a cidade, foi em toda a cidade. Não ficou nenhum bairro sem que realmente o vento tivesse atingido com muita intensidade. Então, ontem fiquei monitorando o nosso pessoal nas linhas de frentes, atuando até praticamente 2 horas da manhã, e a gente começou a constatar que realmente o prejuízo causado pelo vendaval, ele não tem precedentes nos últimos anos. São árvores muito fortes, árvores enraizadas que acabaram arrancadas com uma facilidade como se fossem meros arbustos. São casas que foram destelhadas, postos de gasolina que tiveram seus telhados arrancados. A escola Imperadores do Samba, que fica ao lado do Guaíba, naturalmente, lá é uma região com um vento muito forte. Infelizmente, falta de luz, com falta de energia, várias casas de bombas acabaram falhando. Nós acabamos de conversar com o presidente da CE, Paulo de Tarso Pinheiro Machado, e ele disse o seguinte, que está fazendo o possível, está com todas as equipes nas ruas e ao longo do dia, ele espera até o fim do dia restabelecer o fornecimento de energia elétrica. Isso ainda provoca muitos transtornos para a estrutura da prefeitura, prefeito? Sem dúvida, na medida em que isto faz com que as nossas casas de bombas fiquem sem funcionar, há um refluxo natural do Guaíba. Nós ontem à noite estávamos com 2,55 metros, nós já voltamos para 2,64, que foi basicamente o limite que atingimos ontem ao meio-dia, ou seja, o nível do Guaíba volta a crescer. Como a cota do Guaíba ela é superior à cota do terreno da cidade de Porto Alegre, especialmente nessa região central, a nossa preocupação é: sem casas de bombas, na medida em que não existe energia elétrica, naturalmente começa a haver o refluxo. A água que foi jogada para o Guaíba e a água que vem do Guaíba acaba sendo devolvida à cidade de Porto Alegre. Então, por isso a urgência, naturalmente sei de todo o empenho da CE, conheço os seus profissionais, sei da seriedade, mas naturalmente nós temos uma urgência de que haja uma recuperação rápida da energia elétrica, especialmente para que as casas de bombas possam voltar a funcionar. Agora tem uma informação importante aqui, deixa eu só pegar o dado que foi tirado há pouco da medição do Cais Mauá, do Rio Guaíba Cais Mauá, 2,63, 2 metros e 63 centímetros. Isso é muito abaixo, isso é cerca de 20 centímetros mais baixo do que naquele dia, na segunda-feira à tarde e início da noite, quando ameaçou avançar em direção ao Cais Mauá, mas é acima do que estava sendo registrado ontem à noite. Então, o nível do Rio Guaíba está subindo, prefeito. É verdade, isso nos preocupa, porque as chuvas hoje pela manhã foram muito intensas. Lembrando que não é somente a chuva de Porto Alegre que causa o transtorno no Guaíba. Nós dependemos dos 5 afluentes, especialmente do Jacuí, que vem lá do centro do estado, onde as chuvas também estão sendo muito intensas. O Jacuí é responsável por 85% da vazão que chega aqui no Guaíba, no Lago Guaíba, em Porto Alegre. Então, mesmo com a chuva parando em Porto Alegre, nós acabaremos tendo reflexo das chuvas no interior do estado, especialmente no centro do estado, na Serra Gaúcha, que acaba desembocando lá para o centro do estado, ao longo do dia. Então, nós estamos monitorando, nossa equipe do DEP, juntamente com o SPH, está monitorando para ver se, mantemos os portões abertos, as comportas abertas, ou se em momento, mais uma vez, difícil, vamos ter que fechar as comportas do nosso Cais Mauá. Rosane, o prefeito não está te ouvindo, mas eu encaminho a pergunta, Rosane. Uma. Primeiro.
Tá certo. Prefeito, aí a pergunta dos nossos ouvintes. Primeiro, os azuizinhos. Há pouco eu conversei com o Daniel Silveira, gerente da IPTC. O Derlei Capelari também está aqui. São mais de 300 azuizinhos em Porto Alegre. São suficientes? As pessoas dizem que não estão conseguindo ver os azuizinhos e o restabelecimento das sinaleiras na capital. Bom, nós estamos trabalhando com toda a nossa equipe. É claro que, como o número de sinaleiras que acabou tendo a sua energia desligada é muito grande, mesmo com 300 azuizinhos, nós não conseguimos dar conta de todos os cruzamentos. São centenas de cruzamentos. Nós teríamos que ter um efetivo muito maior, mas, naturalmente, isso acaba não sendo utilizado no restante do tempo. Os 300 azuizinhos é uma média normal para um período normal. É claro que em momentos como esses, de extrema fragilidade da cidade, quando um caos, verdadeiro caos, se abate, é muito mais difícil para que a IPTC coloque em todos os locais os azuizinhos. Qual é a orientação do secretário Vanderlei Capelari? Para que essas equipes estejam nos principais cruzamentos da cidade, trabalhando para recuperar os semáforos, porque isso é fundamental. Na medida em que o semáforo volta a funcionar, nós temos a tranquilidade para que o trânsito volte à normalidade e, obviamente, o atendimento que os nossos azuizinhos dão nos principais cruzamentos da cidade. É claro que não conseguimos, volto a dizer, dar atenção a todos os cruzamentos, na medida em que são centenas. É muita coisa, especialmente no momento de caos. Por isso, o apelo que se faz à escola. Mais uma vez, quem não precisar sair de casa agora pela manhã, quem puder resolver seus problemas pela internet, por telefone, quem puder aguardar um pouco mais, por favor, permaneçam em casa. Facilitem a vida das demais pessoas que obrigatoriamente têm que se deslocar para o seu trabalho, para alguma consulta médica, para um hospital e assim por diante. Quanto menos pessoas nós tivermos transitando pela cidade, mais fácil será nós administrarmos o conflito que existe, obviamente, com a falta de energia elétrica, com a falta de semáforos e com árvores caídas em muitas vias ainda. Nós reforçamos a equipe do DMLU, reforçamos a equipe da SMAN, reforçamos a equipe da IPTC, que inclusive chamou vários dos seus servidores que estavam de folga, mas tudo isto leva tempo para que a gente consiga atender a cidade como um todo no devido tempo. Mais uma pergunta, Rosane. Prefeito, a pergunta é, o senhor pensa, imagina, já planeja isso, decretar a situação de emergência em Porto Alegre? Daqui a pouco estarei reunido com toda a minha equipe, com todos os secretários, fazendo uma avaliação, 10h30, já marquei. A partir do relato concreto das várias equipes, vamos analisar a situação. Na verdade, a situação de emergência é uma situação que deve ser feita em cima de dados muito concretos, para que a gente não faça simplesmente o proselitismo sobre uma situação importante. A cidade está com dificuldades, os prejuízos são evidentes, mas precisamos quantificar isso para que, na edição do decreto de emergência, nós tenhamos dados concretos. E farei isso a partir das 10h30. O senhor já tem ideia, prefeito, do levantamento do prejuízo? O que mais lhe chamou a atenção? Árvores. Impressionante, eu andei pela cidade pela manhã, o número de árvores caídas, não somente galhos quebrados, porque normalmente nesse tipo de ventania, quando temos ventanias temporais, nós temos galhos quebrados. Hoje o que me chamou a atenção, eu estou circulando pela cidade desde 7 horas da manhã, foi o número de árvores arrancadas e que estão debruçadas sobre o leito das ruas. Isso foi o que mais me chamou a atenção. Esse é um trabalho que é feito pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente junto com os bombeiros. Como é que é feita a limpeza disso? E quem teve, por exemplo, eu sei que na Barbedo, no Menino Deus, na zona norte de Porto Alegre também, no centro histórico, houve a queda de árvores. Como as pessoas devem proceder nesse caso? Chamam a SMAN? Liguem para o 156, nosso telefone de contato com a população. SMAN e DMLU estão associadas para tentar retirar o máximo de árvores possíveis no menor prazo de tempo. Agora, as pessoas devem compreender que nossas equipes, elas são limitadas, as árvores são em um tamanho muito grande, então isso leva um tempo, porque retirar uma árvore de uma via não é tão simples. Eu passei agora aqui na Ipiranga, a nossa equipe, no caso do DMLU, estava cortando uma árvore enorme. Isto leva tempo, porque tem que ser feita com calma, com cautela e, obviamente, com a rapidez necessária, mas não dá para simplesmente içar a árvore retirando-a da via. É necessário que ela seja cortada em pedaços e retirada. Isso leva tempo. Então, por favor, comuniquem pelo 156, que é o nosso telefone de contato com a população, relatem os fatos, que assim que for possível, as nossas equipes, tanto da SMAN quanto do DMLU, entrarão em ação.
Tá certo. Prefeito, muito obrigado pela sua atenção, bom trabalho hoje. O senhor vai comandar uma reunião daqui, né? Exatamente. Um grande abraço, que Deus nos abençoe nesse dia.